Fala, minha gente, tudo bem com vocês aí? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Já quero aproveitar logo de cara, né, para pedir para você deixar o seu like aí aqui embaixo, né? Clica aí no like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu quero ver se a gente consegue com esse vídeo chegar aos 400 inscritos, falta pouco, né? Então, com a sua ajuda, com certeza a gente vai chegar lá. Ative as notificações para você poder receber sempre mensagens sobre vídeos novos, tá legal? E compartilhe, mostre para os seus amigos as coisas que você tem visto e ouvido aqui. De repente pode ser mensagens que outras pessoas estão precisando ouvir, né? Então eu conto aí com a sua colaboração para que o canal do Eric Camacho possa alcançar outros ares, tá bom? Hoje nós precisamos de falar de um assunto muito importante, que são os filhos, né? Todo mundo aí conhece alguém que tem filho, se é que você já não tem o seu. Então é importante que a gente fale um pouco sobre os filhos, né? Só quem é pai e mãe que sabe mesmo a responsabilidade que é cuidar dos filhos, né? Para mim, e para minha esposa, as nossas crianças, os nossos filhos são presentes de Deus, né? Que Ele confiou a nós para que a gente cuide e ajude na formação deles, tá certo? Sempre tentando oferecer as melhores coisas para mostrar para eles que nós estamos sempre do lado deles, né? Para que eles adquiram os valores e os princípios necessários para que sejam pessoas honestas, né? Então, isso é muito importante para a vida dos nossos filhos e isso é uma responsabilidade nossa, né? Uma das maiores citações que existe na Bíblia é onde Jesus lá já crucificado ele fala para o discípulo amado, né? Filho, eis aí a tua mãe. E aí ele vira para a mãe dele, que é mãe de todos nós, né? E fala assim, mulher, eis aí o teu filho. E aí, ali, para mim, né, a minha interpretação disso, tem coisas que não cabem em interpretação, mas para mim, aquilo ali é uma prova, né, de que Deus, apesar de Jesus Cristo, apesar dele estar indo embora, né, apesar de ele estar deixando ali o povo, né, para se juntar ao Pai, né, ele está mostrando a todo mundo ali que a família é importante, né, que é bom ter uma mãe, que é bom ter um pai, que para os pais é bom ter filhos, né? Eu conheço muita gente que não tem filhos e não pretende ter filhos. E aí entra naquilo que já ouvi do Pablo Marçal, né? As pessoas dizem, eu tenho medo de ter filhos, né? E aí ele responde assim, o mundo é assim porque pessoas boas como vocês decidiram não ter filhos, né? Então, o destino do mundo todo ele está sempre nas nossas mãos. Se a gente tiver atitudes desse tipo, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, né? Então é muito importante essa citação da passagem, né, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é bom que todo mundo tenha consciência disso. A criação dos filhos requer muito empenho e dedicação por parte dos pais, mas de nada vai adiantar se os pais não tiverem consciência dos princípios que Deus confiou a nós para esse objetivo, né? O objetivo de um pai e de uma mãe é criar os seus filhos da melhor forma possível. Se você conseguir fazer isso, você vai ter muito êxito com os seus filhos na caminhada deles, né? E aí entra também numa outra obra muito importante, né, que é uma música, é uma obra-prima do rock and roll nacional, né, que foi escrita pelo Renato Russo, do Legião Urbana, né, banda que muita gente conhece, muita gente gosta, eu também gosto muito de Legião, onde ele diz em Pais e Filhos, né, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E continua, porque se você parar para pensar, na verdade não tem amanhã, né? E aí ele ainda continua, aí ele vai diretamente nos filhos. Você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Né? E aí, claro, ele está
nitidamente se voltando às crianças, aos filhos, né? Então é importante que os filhos saibam que hoje eles estão numa condição de filhos, de crianças, de pouca responsabilidade. Mas com o passar da vida, os filhos tomam o lugar dos pais, e eles é que se tornam pais, né? Então por isso que vem sempre aquele negócio, né? Você só vai entender quando você for pai. Você só vai entender o que eu sinto quando você for mãe, né? Os pais dizendo aos filhos, né? Então é muito importante que os filhos saibam disso, né? O que você vai ser quando você crescer. Você está hoje aí rindo e zoando com a cara dos seus pais, mas lá na frente é você que vai estar no lugar deles. Então, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Se você honrar pai e mãe, você já vai ter metade do seu caminho percorrido de uma forma correta e tranquila, né? Eu digo a vocês, eu faço o possível para criar os meus filhos da melhor forma que a gente pode, né? Eu e a minha esposa. E para isso, a gente tenta dar as melhores condições para eles, os melhores acessos dentro da nossa capacidade, né? Mostrar para eles os melhores caminhos, dar um certo conforto a eles, isso é importante também na criação dos filhos, né? É, Às vezes você pode falar assim, eu quero que o meu filho tenha a mesma vida que eu. Eu não penso assim. Eu penso que o meu filho, a minha filha, eles precisam ter uma vida melhor do que eu tive. Eu tenho que proporcionar a eles, enquanto pai, o melhor que eu puder. Eu sofri na vida, meu filho tem que sofrer. Não, quem disse? Onde está escrito isso? Muito pelo contrário, né? Eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri quando era criança. As dificuldades, né? Eu sei que com todo o suor, ah, com todos os suores e lágrimas, né, dos meus pais, eu cheguei aqui onde eu estou, que não é muito longe, mas é mais longe que eles puderam me levar, né? Mesmo assim, eu quero que meus filhos cheguem ainda mais longe, né? Que eles vivam coisas ainda melhores, tá? Eles precisam, as crianças, entender o conceito de responsabilidade. Hoje, o responsável por eles somos nós, pais. Mas um dia eles serão pais e aí eles vão ter que passar por essas responsabilidades também. Quanto melhor for as experiências deles agora, lá na frente, quando for a vez dele, melhor para eles também. Tá bom? É preciso compreender que nem tudo que nos é ofertado é viável, como é o caso do livre-arbítrio. Isso é um dom que Deus deixou pra gente. Ele mostra lá, olha, o caminho é esse, mas você faz o que você quiser. Né? É, Então é isso, nem tudo que nos é ofertável é viável, tem que saber avaliar o que é bom e o que não é. Tá bom? As nossas escolhas têm consequências, como eu já disse. Né? É preciso também entender que as fases de desenvolvimento das crianças são diferentes. Primeiro é preciso entender que existem fases. Você não vai tratar uma criança de 2 anos a vida inteira como se ela tivesse 2 anos até ela ter 50. Você tem que entender que são diferentes essas fases. Né? Se você pedir, por exemplo, para uma criança de 2 anos fazer uma coisa e a de 13 anos fazer outra coisa, elas vão fazer de formas diferentes, ou o resultado não será o mesmo. Então é preciso entender essa parte do desenvolvimento. Né? Até é importante mesmo que nós percebamos o nosso desenvolvimento como seres humanos. Né? Em seguida vem a questão da comunicação. A comunicação entre pais e filhos é muito importante. Não adianta nada você querer que seu filho seja a melhor pessoa possível se você não fala com ele. Né? Então, mostrar bons exemplos, ser um exemplo, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Ser um exemplo na vida dos seus filhos é fundamental. Né? Apesar de serem nossos filhos, eles têm gostos, têm preferências, têm estilos, né? Diferentes da nossa, seja musical, seja culinário, seja esportivo, né? Eu torço para tal time, eu quero que meu filho torça também. Se ele torcer é ótimo, né? É um conflito a menos. Mas respeitar se ele tiver um gosto diferente e resolver para gostar de outro tipo de música, gostar de um outro time de futebol. Aqui em casa, graças a Deus, eu não sofro com isso. Nisso eu fui abençoado. Meu filho
mesmo mais velho, ele gosta de muitas coisas que eu gosto também, né? E nesse conflito a gente não sofre, né? É, saber com quem eles andam também é super importante para mostrar se eles estão no caminho certo ou não. É importante se fazer presente na vida dos nossos filhos, né? Lembre-se também de valorizar, elogiar, reforçar e reconhecer os feitos e resultados deles. Isso é importantíssimo. Quando você comemora uma vitória do seu filho, é como se a vitória fosse sua também, né? E eles se sentem maravilhadamente bem com isso, né? Então é muito importante que você acompanhe essas coisas, essas conquistas e vitórias dos filhos de vocês, né? Não se esqueçam das regras. Todo lugar tem regra, gente. Todo lugar tem regra. Não adianta você falar, na minha casa não tem regra, de qualquer jeito. Não. Se na sua casa não tiver regra, é a primeira comunidade que o seu filho vai viver, ele não vai conseguir ser uma pessoa que vai se adequar às regras do mundo. Né? Então, você tem que ter sim regras dentro da sua casa. O horário de dormir, o horário de acordar, o horário de fazer lição, as tarefas que ele tem que fazer, não só da escola, mas como de casa também. É bom que você ensine o seu filho que ele tem que pelo menos arrumar a cama dele, não deixar as coisas jogadas por aí, né? A questão da higiene, da organização, isso tudo é válido, tá? Não faz falta na vida de nenhum filho, tá? Liberar a diversão deles é importante também, claro. A vida das crianças não pode ser diversão o dia inteiro. Bem que seria, nós adoraríamos, né? Inclusive quando a gente era criança a gente adoraria que fosse assim. Mas infelizmente a gente sabe que a vida não é diversão o tempo todo, né? Então, ensinar os princípios de responsabilidade para eles é fundamental. Seja consistente. Mostre a eles que as regras valem para todos, não é só para eles. Se eu chegar aqui na minha casa e falar 11 horas eu quero todas as televisões desligadas e todo mundo deitado na cama para dormir. Não adianta eu falar para eles fazerem isso e eu venho aqui para a sala e começo a assistir um jogo, ver um filme. Né? Então, muito cuidado com isso. Né? A questão do exemplo. Os filhos adoram seguir exemplos. Né? Se você for um exemplo para o seu filho, melhor ainda. Tá bom? Lembre-se disso sempre. Tudo que você ensina para eles, com certeza eles repetirão. Tá? Vai fazer parte da vida deles. Tá certo? Seja um exemplo real, seja um modelo para os filhos de vocês. Tá legal, gente? Eu sei que esse vídeo é importante, ele podia ser muito mais extenso, né? A gente podia ficar horas aqui falando sobre filhos, mas eu acho que nesse momento o mais importante já foi falado, né? As coisas mais triviais foram faladas aqui, né? Chegamos ao fim. Eu espero que essas reflexões sirvam de alguma coisa para vocês verem se vocês estão agindo certo ou não com os filhos de vocês. Não vou dizer que eu sou o pai perfeito, né? Eu tento ser o melhor que eu sou, né? Os meus filhos, graças a Deus, nunca chegaram para mim e reclamaram do meu jeito de ser. Não sei se é por vergonha, não sei se por medo ou porque eu sou justo, né? Mas assim, isso nunca aconteceu e eu espero que continue assim, que eu continue sendo um exemplo na vida deles. Tá bom? E para vocês, filhos, entendam, pelo amor de Deus, que um dos mandamentos que o Senhor Deus deixou para nós é honrar pai e mãe. Se você entender isso, metade dos seus problemas estão resolvidos. Né? Você dificilmente será uma pessoa que vai ter problemas grandes na vida. Tá? Então honre o seu pai, honre a sua mãe, entenda, respeite-os do jeito que eles são. Eles são diferentes de você também. Não é porque eles são nossos filhos, ou não é porque eles são nossos pais, que eles devem ser exatamente igual a gente. Né? Então, entenda essas diferenças, né? Respeite, você está morando na casa deles. Então, na casa deles é regra deles. Quando você tiver a sua casa, é sua regra. Foi assim enquanto eu morei na casa da minha mãe e é assim agora aqui dentro da minha casa. Dentro da casa da minha mãe eu podia discordar de muitas coisas que ela fazia, mas era a casa dela e eu tinha que respeitar. Né? Agora, aqui dentro da minha casa são as minhas regras. A maioria das regras que eu aplico aqui na minha casa eu aprendi com ela, aprendi com o meu pai. Né? Mas não necessariamente precisa ser 100% igual. Tá bom? Então honre o seu pai, honre a sua mãe. Deus vai ser muito grato, ele vai se lembrar disso quando chegar a nossa hora.
Bom, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça aí de deixar o like, tá? Isso é importante, já falei para vocês milhares de vezes. Compartilhe o vídeo aí nos seus grupos, tá? E comente, gente. Comente aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dos outros vídeos, né? Ou futuros vídeos. Me mandem assuntos. O que será que você podia falar sobre isso, professor? Então, manda aí para mim, escreve aí, não tenha vergonha, né? Não seja preguiçoso e vamos seguindo aí, tá bom? Tudo de bom para vocês, até a semana que vem e valeu!